Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 24 de julho de 2025. Termina a terceira rodada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia. Tinha uma grande expectativa em cima disso e nós já vamos analisar, mostrar os fatos que aconteceram para vocês em seguida. Quero primeiro convidá-los a inscreverem-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Também peço a todos que, se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com todos vocês. Muito obrigado. Bom, terminou ontem a terceira rodada de negociações de paz entre Ucrânia e Rússia, em Istambul também, na Turquia, e também para mim já não era novidade, pode ser que para muitos de vocês também não, mas mais prisioneiros de guerra da Ucrânia e da Rússia retornam para suas respectivas famílias, né? Retornam para casa. Pelo menos na Ucrânia retornam. Na Rússia, provavelmente, eles vão mandar eles para voltar imediatamente para o teatro de operações. Então, essa foi uma tão aguardada terceira rodada de negociações, que foi realizada também em Istambul. O foco era prisioneiros de guerra, né? Era o foco, inclusive, proposto pelo presidente Zelensky, sobre as crianças sequestradas pelo criminoso ditador e sua criminosa nação e dadas para adoção famílias russas para que apagassem da memória deles que eles eram ucranianos, e também a questão do cessar-fogo. Mas foi uma reunião fugaz, né? Ela não começou e já terminou, né? Ela demorou menos de uma hora. Então, na realidade, o que foi acertado, mais uma vez, a exemplo das outras vezes, somente mais uma troca de prisioneiros de guerra, né, entre a Ucrânia e a Rússia, de ambas as partes. E aí terminou essa negociação. As negociações demoraram 40 minutos. Foram feitas na noite, né? Sempre tenham em mente que existe uma diferença grande de fuso horário conosco aqui no Brasil, né? E com a Europa, com Portugal, acho que a diferença de horário não é tão grande, porque também Portugal, Angola, Cabo Verde e Moçambique, que também nos assistem, a diferença de horário com a Turquia acho que não é tão grande também. Mas conosco aí tem países que há 4, 5 horas de diferença, né? Então, o chefe da delegação ucraniana, o ex-ministro da Defesa, Rustem Umerov, e ele participou das negociações com essa delegação. Os defensores ucranianos acho que devem ter ficado muito frustrados, porque vão ter que continuar lutando no teatro de operações, e foi acertada apenas essa troca de prisioneiros, ou seja, nada de novo foi acertado, né? E a não ser isso mostra claramente que a Rússia não está interessada em plano de paz, porque a Rússia continua com as suas, inclusive nessa reunião, com as suas bandeiras maximalistas, né? E aí eu acho que vai ser muito difícil de aí avançar, se continuarem assim. Na realidade, o Putin aceitou essa reunião, ele mesmo pressionou na semana passada para que essa reunião acontecesse o mais rápido possível, por causa das pressões que ele recebeu do governante americano Donald Trump, né, e com as ameaças de fazer uma taxação muito forte sobre a Rússia. Então ele foi correndo mas essa reunião foi mais um espetáculo de enrolação, né? Dá para dizer claramente isso. Enquanto a Ucrânia continua a pressionar por um cessar-fogo incondicional de 30 dias, que essa posição é apoiada pelos Estados Unidos e seu presidente, o Moscou já rejeitou, o próprio porta-voz do Kremlin, né, o que é o porta-voz do ditador da Rússia, o porta-voz chama-se Dmitry Peskov. Ele disse que não há nenhuma mudança nos objetivos de guerra maximalistas da Rússia, e que uma reunião de alto nível entre Putin e Zelensky deve ser precedida por um extenso trabalho preparatório, porque justamente a Ucrânia propôs uma reunião entre ambos e a Turquia propôs uma reunião também entre Trump, participando dessa reunião, e também o Putin participando dessa reunião. Não tem uma resposta sobre isso.
o Putin não está interessado, porque se ele for, ainda mais com a presença do presidente americano, ele seria forçado a ceder alguma coisa. Putin não quer ceder, né? Ele acha que ele é o rei da cocada preta, né? E Zelensky expressou abertura para esse encontro presencial com Putin, mas o ditador continua recusando comparecer pessoalmente, optando por enviar autoridades de escalão inferior, como ele tem feito em todas essas reuniões. Por causa disso que a reunião termina logo, esses representantes de Putin não têm nada na manga para negociar, né? E após as negociações, eu quero citar aqui o Medinsky, que é o representante, o chefe da delegação russa, e representa o ditador da Rússia, Vladimir Putin, nessa negociação. Ele afirmou que as posições nos memorandos estão distantes uma das outras, né? Então, não vai ter, acho que não vai ter acordo aquilo que eu falei. É mais uma enrolação e a guerra vai continuar, né? E então essa reunião que aconteceu ontem, dia 23 de outubro, ele mesmo, como ele disse, são muito distantes as posições de ambas as partes, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, e ele observou que eles concordam em continuar os contatos, tanto no nível das delegações, quanto, esperamos, diz ele, no nível de grupos de trabalho, disse Medinsky. O ponto 101 dos acordos, né, por parte da Ucrânia não foi totalmente implementado, ele falou, uma vez que nem todos os moradores da região de Kursk, evacuados pelas forças armadas da Ucrânia, retornaram para casa. O que aconteceu? A Ucrânia, quando invadiu, os moradores estavam lá, muitos moradores estavam lá. Aí a Rússia começou a bombardear as cidades russas, na região de Kursk, onde estavam os cidadãos russos, e atingir as casas deles. Aí a Ucrânia, por uma questão humanitária, ela retirou eles das áreas de Kursk. Só o que está acontecendo hoje? Os russos da região de Kursk, como lá em conflitos, apesar de eles terem revertido para a própria Rússia uma porção maior de território, o que aconteceu? Os cidadãos russos não querem voltar para casa. Eles não confiam nas autoridades russas, não sabem o que vai acontecer. Então é um problema. Então esses intercâmbios são complicados, né? Porque não é um intercâmbio, na realidade, a Ucrânia fez por uma questão humanitária, porque eles estavam sendo atacados pelo próprio exército russo, e agora os russos não querem voltar. E outro ponto que acho que vão continuar falando, e parece que é um discurso para surdos, que a Ucrânia bate muito na tecla, é o retorno das crianças levadas à revelia dos pais à força para a Rússia, que eles teimam em não devolver e teimam em dizer que não é verdade. Eles já assumiram publicamente, o próprio diretor, o próprio ditador da Rússia assumiu isso publicamente. Existe um decreto-lei que autoriza ele a fazer isso, ele mesmo fez esse decreto, e tem uma ministra justamente da criança e do adolescente que coordena tudo isso, é uma mulher, e eles não aceitam, né? E ela acha que a lista, eles não querem mostrar a lista, eles têm a lista. A Ucrânia também tem a lista, mas eu acredito que a lista da Ucrânia é incompleta, mesmo porque tem crianças que são retiradas à força nas áreas ocupadas pela Rússia. E ali a Ucrânia não tem como ter acesso, embora muitos dos nomes de lá eles têm conhecimento. Então, assim como eu falei, a reunião que a Ucrânia propôs, realizar uma reunião de líderes, né, com a participação do presidente da Turquia, o Erdogan, e o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, até o final de agosto, juntamente também com o ditador da Rússia, e o Zelensky, em princípio o Medinsky falou não, mas ele foi consultar, já pegou o voo e foi consultar o Putin, mas o Putin, já pelas próprias declarações do porta-voz dele, eles não vão aceitar isso. A não ser que consiga uma pressão muito grande e não tenham mais condições de ir para lugar nenhum. Aí tem que fazer essa reunião. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, porque aqui vocês viram a verdade. Aliás, esse foi um dos assuntos, provavelmente, da guerra na Ucrânia, mais comentado na imprensa internacional ontem e hoje.
Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.